Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco pela Docum TV, que tem hoje como convidado o professor Frederico Fernandes Dutra, que é professor e advogado na cidade. Professor Frederico, primeiro bloco, o senhor contou um pouquinho da sua trajetória acadêmica e nós deixamos para esse bloco agora a gente iniciar esse assunto tão importante e que está tendo tanta repercussão na sociedade, que é a questão da alteração da legislação do doméstico. O que configura o trabalhador doméstico? O que caracteriza o trabalhador doméstico? Oscar, é muito importante a gente entender exatamente quem é trabalhador doméstico e quem não é. Porque hoje a categoria do trabalhador doméstico é a maior categoria de trabalhadores do Brasil. A gente usa a palavra trabalhador para diferenciar de empregado, porque o trabalhador é uma definição mais genérica, incluiria a diarista. E o empregado é aquele empregado mesmo com a carteira assinada e que tem todos os direitos sobre os quais a gente vai falar hoje. Para a gente caracterizar o doméstico, a gente tem que primeiro dizer que existem três grandes categorias de trabalhadores. É a do trabalhador urbano, a do trabalhador rural e a do trabalhador doméstico. O que diferencia o doméstico do urbano e do rural é o fato de o doméstico trabalhar em âmbito residencial sem o objetivo lucrativo. Ou seja, pela expressão âmbito residencial, a gente pode entender a casa da pessoa ou não necessariamente o lar onde ela mora, mas um sítio pode ser, né? Pode ser um apartamento que ela tem para ir de veraneio, de férias, né? É um local usado para se residir. Um âmbito mais familiar, né? Isso. E mais importante ainda é a característica de que o empregador doméstico, o patrão, ele não pode auferir lucro, ele não pode extrair lucro da atividade do doméstico. Ou seja, ele tem que trabalhar para a pessoa e para a família. Ele não pode exercer atividades cujo produto da atividade o patrão vai comercializar e obter lucro. Essa é a grande diferença. Isso é importante a gente diferenciar porque, às vezes, você tem no sítio um caseiro, né? E que você não sabe se ele é empregado rural ou doméstico. E o que diferencia é exatamente se você extrai lucro ou não da atividade dele. Se ele está colhendo lá as frutas do pomar para poder o patrão vender, né, para a sociedade, feira, né? Na feira, ele está exercendo uma atividade lucrativa. Deixa de ser doméstico e passa a ser empregado rural. A mesma coisa no âmbito urbano, o trabalhador urbano. Se o trabalhador doméstico começa a realizar atividades dentro de casa, como, por exemplo, cozinhar, e de repente o patrão começa a vender esse produto que está fazendo, né? Marmita, bolo, doce, salgado, se começa a vender, ele deixa de ser doméstico e passa a ser trabalhador urbano. Então essa aqui é a diferenciação. Se extrai lucro da atividade dele, ele deixa de ser doméstico e passa a ser urbano ou rural. E de acordo com essa alteração recente, né, da legislação, o que mudou substancialmente para poder mostrar para o nosso telespectador, né, muito embora isso já tenha sido, né, esteja sendo falado a todo momento, mas o que mudou substancialmente com essa nova regulamentação? Mudou muita coisa, Oscar, mas a gente vai tentar falar aqui só do que é mais importante. O empregado doméstico, que é realmente empregado, que não é diarista, há uma diferença entre diarista e doméstico e empregado, daqui a pouco a gente pode até falar sobre isso. Mas o que é realmente empregado e não é diarista, ele já tinha direito a 13º, já tinha direito a férias, a ter o seu INSS recolhido, né, sua contribuição social, e facultativamente já tinha também o FGTS. As principais mudanças é que agora ele tem também jornada de trabalho definida. Antes, ele não era obrigado a trabalhar um número máximo de horas, e agora ele é. Ele só pode trabalhar 8 horas por dia, ou então o outro limite é de 44 semanais. Você tem que obedecer os dois limites. Não pode trabalhar mais do que 8 horas por dia e não pode trabalhar mais do que 44 horas semanais. Como você vai dividir isso na semana?
é o próprio patrão quem define. Lembrando sempre que existe o descanso semanal remunerado, que é um dia na semana em que ele não pode trabalhar durante 24 horas. Ele passa a ter direito, além dessa jornada, também ao FGTS, que agora é obrigatório, não é mais facultativo. Adicional de insalubridade, de periculosidade, se ele vier a trabalhar com algum agente insalubre ou perigoso. E também ele passa a ter direito à hora noturna, ao pagamento de hora noturna. Estas são as principais diferenças. A hora extra seria o que se extrapolar, né, às 8 horas, mas no limite também. Exatamente, né? No limite de 2 horas, né, por dia. Exatamente. E isso acaba, né, com essas alterações, a gente percebe que o empregado ele ganha novos direitos. Mas eu não sei se a gente pode falar que atualmente, sem essa regulamentação, se havia essa extrapolação de trabalho de 20 horas, de 18 horas, né, poderia até existir, mas eu acho que isso ficaria em extremos e que o judiciário já interferia nesses casos, não é isso mesmo? Olha, não, a gente não tem jurisprudência nesse sentido, justamente porque não havia jornada definida para o doméstico. Então, se alguém contratasse um doméstico para trabalhar durante o dia inteiro para a família e o doméstico dormisse naquela residência e à noite também fosse chamado para trabalhar, não haveriam consequências financeiras para isso. Quer dizer, ele podia trabalhar, às vezes, 15, 18 horas por dia e ele ia receber o mesmo tanto. Esta é a grande diferença, esta é a maior diferença. Para grande parte dos domésticos, a alteração da legislação só vai trazer consequência com relação ao FGTS. Vai ter que ser recolhido 8% sobre o salário do empregado para o fundo de garantia dele. Para quem não trabalha em hora extra, não vai haver diferença. Para quem não trabalha hora extra e não trabalha à noite, não vai haver diferença. Se ele já trabalha menos do que 8 horas por dia, ou até 8 horas por dia e 44 semanais, a diferença vai ser só o FGTS. A diferença fica para aquela parcela de empregados que trabalha, que dorme no serviço e que trabalha mais do que 8 horas. Para esses vai haver a grande diferenciação. No entanto, de imediato, a única consequência é pagamento de horas extras, porque a Constituição é taxativa e muito clara a esse respeito. A mudança na legislação foi só uma mudança na Constituição. Extinguiu-se o parágrafo único do artigo 7º, que dizia que o doméstico não tinha direito a todos os direitos que o urbano e o rural tinha. Extinguiu esse parágrafo, agora o doméstico tem direito a tudo. Com relação às horas extras, está lá taxativo. Trabalha 8 horas por dia, 44 semanais, e se trabalhar mais do que isso, paga-se hora extra, que é um adicional de 50% sobre o pagamento da hora normal. Agora, com relação aos outros direitos, ainda é necessária uma regulamentação pelo Poder Legislativo, ou talvez decreto do Executivo, medida provisória também. Medida provisória do Executivo. Quer dizer que para que ele receba adicional noturno, por exemplo, é necessário que venha, mais num futuro breve, uma lei dizendo qual é o horário noturno, a partir de que horas vai ser considerado o horário noturno. Porque, por exemplo, para o urbano existe a CLT, que diz o horário do noturno é a partir de 22 horas. Para o rural existe a regulamentação, para quem trabalha com lavoura, né, a partir de 21 horas. Para quem trabalha com pecuária, a partir de 20 horas. Então precisa dessa lei para o doméstico. Quando que vai ser o horário noturno dele? Enquanto não houver essa regulamentação, ainda não é necessário os empregadores, os patrões se preocuparem com isso. Então, imediatamente, a mesma coisa com relação ao FGTS. Ainda vai precisar de uma regulamentação. Eu li em jornais aí de âmbito nacional que a presidente Dilma pretende reduzir a alíquota do FGTS
para que os empregadores domésticos tenham um encargo menor. Neste momento, então, a gente pode, né, orientar, né, o nosso telespectador assim, que procure o contador, que procure um advogado, para poder se inteirar e não cometer nenhum tipo de erro com relação a essas orientações, né, que a gente está apontando aqui. É importante, cara telespectador, que você procure, né, um profissional que possa esclarecer, para não ter dúvida sobre essas questões. A gente vai ter que fazer um breve intervalo, mas a gente volta ainda nesse assunto. O programa Direito em Foco pela DOCOM TV volta já.